Boa noite, senhores vereadores, público presente. Vamos iniciar agora a apresentação da execução fiscal do primeiro quadrimestre de 2017. Nós temos um quadro apresentando o resultado orçamentário do primeiro quadrimestre, onde a gente tem a evolução da receita nesses 4 meses, com um resultado negativo em relação ao que foi planejado, de menos R$ 86.618.000. Esse é o valor da receita que a gente teve em no primeiro quadrimestre, menos 86, com um acréscimo de 30, com uma realização de 30% daquilo que a gente esperava realizar até o final de 2017. Nós temos então o que foi realizado e o acumulado, que é o mesmo. Aqui nós temos uma receita líquida no período de 37 milhões, para um esperado de 123 milhões no ano. Os 86 mil é o que falta realizar até o final do ano. Um quadro para vocês acompanharem o que aconteceu com a receita no primeiro quadrimestre em relação ao que a gente esperava acontecer até o final do ano. Então nós tivemos aqui, das transferências correntes, que é o maior impacto que a gente tem nas receitas, nós temos aqui, no mês de janeiro, um valor acima do valor esperado, que foi aquele recurso que veio do exterior, que estava aplicado, e nós conseguimos fazer a repatriação fiscal. Depois disso, a receita caiu e a transferência caiu. Então nós tivemos aqui, em relação ao esperado, uma defasagem bem grande no mês, inclusive no mês de janeiro, no mês de fevereiro, o mês todo, e no mês de março, tentando uma recuperação no mês de abril, mas voltando a cair em maio. Então isso é o reflexo da crise que vem caindo diretamente no município. Sim? Claro. Não entendi, Mariana. A recuperação que a gente vem buscando hoje, que nem você mostrou lá, né, ela veio caindo em janeiro, aí ela veio tentando se recuperar. Ela não está recuperando, tá? Não, ela não está recuperando. Nós continuamos com a mesma defasagem aqui e aqui. Então, nós não tivemos nenhuma recuperação no período. É essa a minha pergunta. Uhum. Tem alguma visão de ação, uma recuperação? Sim, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um trabalho que já está sendo feito em cima da arrecadação do município. Infelizmente, a transferência corrente não depende do município. É um recurso que vem do governo estadual e do governo federal. Então, depende do quê? Depende da situação que o país se encontra. Se a gente não tem o repasse, quer dizer, se o governo federal, o governo estadual, não tenha o repasse de impostos, ele também não repassa para os municípios. Então, nós temos sentido gravemente isso em todos os municípios. Aqui o acompanhamento do IPVA no primeiro quadrimestre, mostrando que no mês de janeiro nós tivemos uma grande arrecadação referente à parcela única com desconto. Então, nós tivemos aí mais da metade da arrecadação de todo o período centralizado no mês de janeiro. Isso vai repercutir a partir de abril, que aí a arrecadação do IPVA fica bem baixa. Também a queda da receita em relação ao esperado, para a gente ver mais uma vez, a receita mensal do município. Então caiu a arrecadação em relação a repasses, as transferências governamentais, e também caiu, com certeza, a arrecadação, a receita do município. A evolução da receita agora em percentuais, né? Então nós temos aqui no quadrimestre, uma queda
de mais de 9% na receita. Se a gente colocar aqui a inflação do período, nós estamos aqui com uma perda no quadrimestre de cerca de 20%. É grave. O resultado primário, que é o que a prefeitura consegue arrecadar em cima dos custos que ela tem. Então, apesar da queda que nós tivemos na arrecadação, a prefeitura conseguiu manter o gasto de acordo com a arrecadação que tem. Então, a gente tem no resultado primário um esperado na LDO de cerca de R$700 mil, 698, e nós tivemos um reflexo de 5.582. Então, esse índice fiscal foi atingido, o resultado primário. Pedido que eu acabei de falar. Aí a receita corrente, despesa corrente no município no quadrimestre. Nós tivemos então de receitas correntes em 2006 45 bilhões, em 2017 42 milhões, uma queda na receita corrente de 6,37, deduzido o Fundeb 2,62, que diminuiu também o Fundeb, mas não na mesma proporção. Então, nós tivemos uma queda de arrecadação, queda da receita corrente líquida de 7%. Comparativo das receitas tributárias do município em relação ao ano anterior, no mesmo quadrimestre. No caso do IPTU, nós tivemos um detalhe, porque a arrecadação caiu sensivelmente, porque nós fizemos o vencimento da primeira parcela, ou a parcela única, no último dia de abril. Então, nós não temos aqui a apuração de toda a receita no quadrimestre, que pode, com certeza, entrar no mês de maio. Vai ser maior no mês de maio. ISS dos pedágios, nós tivemos um aumento relativamente bom, mas ainda assim abaixo da inflação. E o ISS normal, nós tivemos uma redução em relação ao ano passado. Nas transferências correntes, como eu falei, o ICMS, a maior arrecadação, o maior repasse que a gente tem, nós tivemos essa redução sensível em relação ao ano passado, em função da crise. O IPVA quase que praticamente ficou o mesmo. Se a gente descontar a inflação, com certeza nós perdemos. E o FPM vem um pouco maior em função da repatriação, que também reflete no FPM. Japir. Sim. A gente percebe que as notícias no primeiro quadrimestre são bem ruins. Existe alguma prospecção de melhoria para o próximo quadrimestre? Ou alguma ação conjunta para termos um reflexo melhor? O município está desenvolvendo várias ações estratégicas para fazer com que a receita possa aumentar, sem aumentar a tributação do contribuinte. Seria através de racionalismo, a gente fazer uma racionalização do nosso trabalho. Nós estamos, inclusive, pleiteando recursos para fazer a modernização da máquina. Em cima da modernização da máquina, através de aquisição de equipamentos, inclusive a gente fazer alocação de softwares que possam trazer a melhoria na máquina pública, a gente consegue melhorar a arrecadação e fazer uma arrecadação mais racional. Tá? Inclusive, fazendo um acompanhamento mais pontual, que nós pretendemos fazer ainda esse ano, tanto do ICMS quanto do ISS. Com a implantação de alguns softwares que a gente está verificando no mercado, a gente consegue, por exemplo, fazer uma fiscalização muito mais efetiva, sem aumentar a tributação do nosso contribuinte. Então, como eu falei, o IPVA praticamente se manteve também, agora tem a queda, né? E o FPM teve um aumento relativo com relação à repatriação que incide no FPM. Isso aqui é um quadro para mostrar como que se comporta a receita do município. E aqui a gente percebe como o ICMS é vital para a gente. Né? Então, isso também faz com que a gente faça ações estratégicas para fazer o quê? Aumentar o nível de receita do município, para que a gente não fique dependendo única e exclusivamente desse tipo de repasse, ou, como todo mundo sabe de onde vem esse repasse, de uma única empresa.
Então a gente vai fazer alguma coisa para variar ainda mais, que seria a criação de um polo industrial, um polo de captação de novas empresas para o município, para que a gente possa aumentar não só o ICMS, mas todas as outras receitas. A gente aumentando as empresas no município e a contribuição que essas empresas fazem no nosso município, automaticamente todas as outras receitas entram num círculo virtuoso e a gente começa a ganhar. Então nós temos aqui o FPM responde por 12% da nossa receita, o Fundeb 9%, o IPVA 7%, o ISS 5%, o pedágio, só o pedágio 2,71%, o IPTU reflete 1,58%. Então é bem pouco o nosso reflexo do IPTU perante as outras receitas. O comportamento do ICMS é realmente brutal, né? 82%. A inadimplência do IPTU ela é muito grande dentro do município? Não, a inadimplência do IPTU do município é, relativamente aos outros municípios, é inferior. Ok. Aqui a gente mostra, por exemplo, a receita tributária, patrimonial, de serviços, transferências e outras, no quadrimestre, que elas chegam aí num nível de 30%. Quando a gente está num quadrimestre tão bom como é o primeiro quadrimestre do ano, normalmente isso daqui está por volta de 40%, 50% até 60%. Então isso reflete mais uma vez a grande dificuldade que o município enfrenta face à dificuldade que o Brasil todo está vivendo. Aqui é o comportamento da nossa despesa, né? De janeiro a abril, como é que foi? De uma despesa total de 31.984.000, nós temos aí, desse total, 60% é gasto com o pessoal. Isso mostra que o município realmente tem bastante gente trabalhando no município. Bastante servidores contratados. E aí a gente vê o gasto com o pessoal, não é ainda com relação à receita corrente líquida, que é o item da meta fiscal, mas isso é o que a gente gastou no quadrimestre com o pessoal. Então nós gastamos com o pessoal 60% da nossa despesa, As outras despesas, 31%, metade. Investimentos, apenas 0,10. Cadê você? Não, passou. Aqui. Investimentos apenas 0,10 e na amortização da dívida nós tivemos um valor um pouco maior, foi 8,8%. Nós tivemos uma quitação, várias quitações de dívidas durante o quadrimestre de 2017. Aqui é a aplicação constitucional no ensino, que deveria ser de 25%, e hoje nós estamos num liquidado de 30%, e o que foi pago efetivamente quase que total. Daí o que a gente utiliza de recursos do Fundeb, nós estamos utilizando recursos do governo, do Tesouro, porque já comprometemos 103% do valor que seria do Fundeb. Então 3% aqui é recurso do caixa da prefeitura. A aplicação na saúde, nós temos um empenhado de 30%, mas o liquidado até hoje foi 18,42%, e o que foi efetivamente pago 16%. Então, considerando, a aplicação na saúde hoje está em 18%, também acima do limite constitucional. Aqui, a despesa de pessoal frente à receita corrente líquida, que é o índice que nos pega hoje de forma bastante grande e bastante grave, né? A nossa receita, o ano passado, nos últimos 12 meses, foi de 122 milhões, hoje está em 119, tá? A despesa do pessoal no período nos 12 últimos meses do quadrimestre do ano passado, 53, e hoje está em 55 e 36. Se deve à queda na arrecadação.
aqui o limite máximo que a gente pode comprometer da receita corrente líquida com o pessoal, que é 54%. O limite prudencial, onde a gente tem que ficar de olho, 51,3%. E hoje nós estamos aqui com 56, 55%. Então nós estamos acima do limite prudencial e acima do limite máximo. Isso nos faz com que a prefeitura tenha que tomar várias medidas. Começa com um corte de comissionados de até 20%, já foi feito. Corte de horas extras, foi feito. Não haver nenhum tipo de contratação, estamos fazendo também. Então, todas as medidas que devem ser tomadas, o município tomou no primeiro quadrimestre. E aqui é um quadro que mostra a evolução da despesa de pessoal ao longo do ano todo, maio a abril. Lembrando sempre que esse índice é considerado sempre 12 meses. Então, nós tivemos aqui em maio 53, 61, 57, 67. Chegamos aqui em dezembro de 2006 com 73%. Um top. E mostrando a recuperação gradativa que a gente está fazendo. E a estimativa agora aqui de maio que a gente tem é de 54,18, mas não entra nas metas fiscais do primeiro quadrimestre. Mas é só para mostrar que a gente está fazendo alguma coisa e está fazendo efeito. Tanto no aumento da receita, quanto na redução de gastos com o pessoal. É isso. Muito obrigado. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. Uhum. Pessoal, uhum. Arrecadação. Isso, exatamente por causa disso. É uma relação de razão e proporção, né? É isso mesmo. Então, o que é o índice? Ele é o quanto eu arrecado de receita corrente líquida e quanto eu gasto. Se eu deixar, por exemplo, o gasto constante, por exemplo, R$1 milhão mês, tá? O que vai acontecer se a receita cai? Esse índice tende a aumentar cada vez que a receita cair. É isso. Nada mais. Mais alguém? Bom, da minha parte, agradeço pelo esclarecimento, Japir, Estamos Renato. à disposição. Muito obrigado. Tá, muito obrigado, boa noite para vocês. Uma boa noite. Obrigado pela presença de todos.